Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live, mais um culto agora, nosso sábado. A gente poder estar junto mais uma noite aí, mesmo estando um pouco distante, por causa da quarentena. Nós queríamos estar todos juntos, só que para a honra e a glória do nosso Senhor, nós vamos poder adorar Ele, desse método novo que nós estamos aplicando aqui, que as outras igrejas também estão aderindo. Então eu queria que você entregasse seu espírito para o Senhor nessa noite, para que a gente possa adorar em espírito e em verdade. E vamos começar esse culto com uma oração para abrir o nosso louvor, amém? Amém. Senhor Deus Pai, Pai, entregamos a Ti nosso coração nessa noite, Pai. Nesse momento de adoração a Ti, Pai, que o Senhor venha fluir no meio de nós, Pai. Venha fluir em nosso ser, Deus. Que o Seu amor, Pai, Sua graça, Sua sabedoria esteja presente em nossos corações, Pai. Que o Senhor nos ajude a adorar a Ti, Pai. Nos ajude a entregar a adoração que Tu mereces, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Pai, e faça algo lindo nessa noite, Pai. Faça algo lindo em nossos corações, Pai. O Senhor tem total liberdade aqui, Pai, e em cada lar, Pai, que está acompanhando essa live, Pai. Por isso, Pai, pedimos, Pai, faça a Tua obra, Pai. Tu tem total liberdade. Amém. Amém. Aleluia. Paz do Senhor a todos que estão conosco, cultuando o Senhor nesse sábado. Quero deixar uma palavra para vocês que está em Salmos 46, do versículo 1 ao 5, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Aleluia. Não será abalada. Ainda que nós não enxergamos, ainda que nós não consigamos sentir, o Senhor é que nos sustenta e Ele está conosco todos os dias. Nós não seremos abalados. Nesse momento eu convido você a estar adorando ao Senhor com esse louvor que diz que o Senhor é a nossa luz, Ele opera milagres e Ele que nos sustenta. Aleluia. Te adorarei, estás
bênção, que delícia de momento, né? Um momento precioso na presença do Senhor, né? Independente da maneira como é conduzido, né? Se a gente está junto ou não, mas a palavra do Senhor é bem clara, né? Onde está 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, né? E podemos sentir a presença do Senhor aqui, né? Da nossa maneira, algo simples, mas muito gostoso. Que bênção, que delícia. A gente vai trazer uma reflexão rápida, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Boa noite a todos, né? Você que nos assiste aí da sua casa, né? A gente vai trazer uma reflexão, algo do Senhor para as nossas vidas, espero acrescentar. O tema nosso é metanoia, né? Você que já conhece esse tema, ou que já ouviu uma ministração, né? Tem uma noção do que é, ajuda a gente, vai compartilhando e vai comentando, né? O que é ou não, ajuda a gente, faça parte desse culto, né? Mesmo à distância. Vai ser algo breve e no final a gente vai bater um papo aqui, a gente vai ter um momento de interação entre a equipe aqui. Amém? O que é metanoia? Para os que não sabem, metanoia é uma palavra de origem grega, significa arrependimento, conversão, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, temperamentos ou caráter. Olha o tanto de coisa que abrange essa palavra metanoia, ou seja, a gente pode simplificar, uma mudança, né, uma inversão de mentalidade, pensamento. Mas algo engraçado aqui, que olha o tanto de coisa que isso abrange. Olha, arrependimento, conversão, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, olha, até o temperamento e até o nosso caráter. Então tudo isso tem a ver com a metanoia. Então o porquê? Agora que a gente já entendeu o que significa metanoia, que é o tema que a gente colocou desse culto, né, dessa live, agora o porquê temos que mudar? Já entendemos que metanoia significa uma mudança, né? O porquê que temos que mudar? Qual o objetivo disso? O que tem a ver com nós, conosco? Vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Coríntios 5:17. Acredito que é um versículo bem conhecido de todos aí. 2 Coríntios 5:17. Se você quiser abrir, poder acompanhar junto com a gente. 2 Coríntios 5:17 fala assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, porém as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em algumas versões está: as coisas antigas se passaram, coisas novas virão. Enfim, mas o intuito é o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha a metanoia aqui, olha a mudança de mente. Então vamos trazer, mas simplificando, né, para os nossos dias. Se alguém está em Cristo, teve essa metanoia, teve essa mudança, nova criatura é. O que já passou, já ficou para trás. Então somos nova criatura, só que precisamos dessa mudança. Então esse versículo enfatiza muito isso. Olha a mudança, qual é a importância dessa mudança em nossa vida? Essa mudança, temos que passar por esse processo de mudança para poder sermos nova criatura. Aí eu coloquei aqui, ó, metanoia é uma atitude, não uma palavra. Então não adianta falar, eu já passei por essa mudança, eu já tive essa conversão, eu já passei por isso. Não, isso é algo que a gente tem que viver, não é simples uma palavra. E eu peguei alguns exemplos práticos para poder facilitar o nosso entendimento aqui. Alguns exemplos que muitas vezes a gente já ouviu falar, já lemos, né, na Bíblia. O primeiro é João Batista. Se você quiser acompanhar, a gente não vai abrir, né, os versículos aqui, a referência, para ficar algo curto. Mas se você quiser marcar para depois você estar lendo, meditando, João Batista está lá em Marcos 1, o 4 e o 5. O que ele fala lá? Ele fala sobre arrependimento e sobre remissão. Então João Batista, a gente sabe, ele tinha um propósito aqui. Ele veio com um propósito. Qual era o propósito? Preparar o caminho para o Cristo. Só que o que ele pregava? Arrependimento. Arrependimento era simples. Se a gente pudesse simplificar, o propósito de João Batista era arrependei-vos, arrependei-vos, era simples. E o que é arrependimento? Igual a gente leu lá, é um dos processos da metanoia, arrependimento, conversão, mudança de direção. Então olha João Batista aplicando a metanoia desde aquela época. O segundo, Jesus, lá em Mateus 4,17, o que ele prega, né? É um versículo bem conhecido, arrependei-vos, pois está próximo o quê? O reino dos céus, de Deus. Então ele já fala, arrepender, antes
Da gente poder entrar no reino, a gente tem que se arrepender primeiro. Ou seja, temos que passar novamente por esse processo de mudança, para podermos ir para o reino de Deus. Isso Jesus falou lá nos Evangelhos há quanto tempo atrás? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Ou seja, aquele que não se arrepender não vai entrar nos reinos dos céus. Então ele é bem claro aqui, olha a aplicação da metanoia aqui novamente. E mais um exemplo, Pedro. Essa referência está lá em Atos 2, o versículo 38 e 40. Ele fala assim: arrepender, sejam batizados, peçam perdão dos seus pecados e recebam os dons. Aqui é algo um pouco mais profundo, por quê? Primeiro ele fala arrepender-vos, olha a metanoia, mude, entenda. Depois ele falou, sejam batizados, temos que ser batizados, a gente sabe que é um processo nosso, o próprio Jesus foi batizado por João Batista, então a gente tem que ser batizado, confessar publicamente, né, a nossa conversão, morrendo o velho homem, nascendo nova criatura. Só que o engraçado é que depois do arrepender-vos, depois de ser batizado, ele fala assim, peça perdão dos seus pecados. O que ele quer dizer com isso? Então depois que eu entendi, que eu passei pela metanoia, eu fui batizado, eu vou pecar ainda. Porque se eu arrependi e fui batizado, peça perdão dos seus pecados. Então a gente vai falhar nesse caminho. Então por isso que ele fala, peça perdão dos seus pecados. Olha a importância. E o último ele fala assim, para depois receber os dons. Olha a importância da metanoia, é um processo. Se eu entender, eu mudar, eu batizar, e eu pedir perdão, entender dos meus erros, dos meus pecados, o Senhor vai me batizar com os dons do Espírito dele. Né? Então talvez aqui é até uma reflexão, isso é algo mais profundo, a gente não vai se aprofundar nisso. Mas será que eu tenho aqueles dons que eu pedi para o Senhor? Nossa, eu acho tão bonito isso, aquilo. Mas aí, tudo faz parte da metanoia, da minha conversão, da minha mudança de mente. Olha a importância disso. Agora que a gente já entendemos o que é metanoia, qual é a importância dela, usamos alguns exemplos práticos, né, de pessoas que talvez a gente já conhecia. Agora, a aplicação dela, né, o porquê que eu vou usar isso, como eu vou usar isso. E essa reflexão está lá em João 3, é uma passagem bem conhecida, fala sobre Nicodemos, né? Eu vou usar ele como exemplo. Nicodemos, para quem não sabe, Nicodemos era uma autoridade da época, ele era um mestre, né? Um dos mestres da lei, era uma pessoa muito sábia, né? Então para você ter esse título, naquela época ele era um cara que ele lia a palavra, ele conhecia muito bem, talvez mais que a gente hoje, ele era um cara que vivia dedicado, né, para essa palavra. E era um cara que orava, né? Ele tinha um tempo de oração, porque não era qualquer um que podia carregar esse título, né, nessa época. E Nicodemos, ele era uma das autoridades ali, era um cara muito sábio. Só que aí ele perguntou para Jesus, como posso eu, né, com essa metanoia, que Jesus falou, meu, é necessário que você nasça de novo. Ou seja, você tem uma mudança de vida, né, uma mudança de mente. Aí ele fala, mas como pode eu voltar para o ventre da minha mãe sendo velho, como pode? Mas Jesus está falando das coisas espirituais, mas onde a gente vai chegar aqui? Talvez Nicodemos, ele não estava em pecado, vamos dizer assim, alguns pecados aqui mais comuns, que a gente, nossa, olha nossos olhos e fala, né, bebidas, né, fumar, drogas, pornografia, prostituição, né, locais impuros, amizades erradas, matar, roubar, talvez isso é algo que a gente olha aos nossos olhos, né? Está lá nos 10 mandamentos, é algo abominável. Nossa, não faz isso que você vai para o inferno, está condenado. Talvez Nicodemos ele não praticava nenhuma dessas coisas, mas eu acredito que Nicodemos ele não ia para o céu, se ele não tivesse essa metanoia. Olha a importância dela, então não se trata apenas de não pecar. Ah, mas eu não estou cometendo nenhum dos pecados que você comentou aqui agora. Eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, minhas amizades são todas pessoas boas, eu não mato, eu nunca roubei, mas espera aí, Nicodemo também não fazia isso, e pelo contrário, como a gente falou, talvez ele orava mais que nós, conhecia a palavra mais que a gente, mas não se trata apenas de não cometer esses pecados, a metanoia trata de mudança de mente, mudança de vida, de direção. Eu preciso entender que é por ele as coisas, olha a diferença, foi aí que o Senhor falou para Nicodemos, eu creio que aquela palavra foi uma semente na vida dele. E o que eu queria dizer aqui, ó, salvação não é viver sem pecado, é não gostar de pecar e reconhecer a Cristo. Então depois disso a gente não vai ficar sem pecar. Ah, já entendi, já tive minha mudança de vida, eu já fui batizado, mas eu falo, muitas vezes isso nos para, né? Eu já conversei com algumas pessoas que falam assim, eu tento, né? Eu estou tão animado, fazendo, aí eu vou lá e caio, aí eu desanimo. Né? A gente sabe que infelizmente o pecado, né? A gente não pode, né, ter um pecado de estimação, cuidar dele, né? Só que infelizmente às vezes ele vai vir, porque somos carne. Temos nossos momentos de fraqueza, só que o nosso pecado não pode nos parar, porque temos um chamado,
temos um ministério a exercer. Não se trata mais de nós, se trata dele. Né? Então, quando isso acontecer, não deixe isso parar. Reconheça, peça perdão, Senhor, falhei. Mas se levanta novamente, né? Que isso não venha a ser uma pedra de tropeço na nossa vida. E eu marquei uma frase aqui: temos que buscar o que? A santificação, não perdão. A gente não é perfeição, perdão. A gente comentou bastante isso, né, Lucas, com os adolescentes, né? Ano passado, né? Que a nossa busca é pela santificação, não perfeição. O Senhor não quer ninguém perfeito, porque Ele sabe que a gente não é. Né? Os próprios discípulos, que a gente citou como exemplo, Pedro, enfim, né? Os grandes homens da Bíblia, Davi, Adão, Sansão, todos eles falharam. Então não significa, então tá bom, eu vou falhar de boa, né? Não, a gente não pode usar isso para nós falar. Só que se eu falhar, eu tenho que lembrar, peraí, falhei, mas isso não pode me parar. Tem algo a mais, tem algo maior. A metanoia tem que fazer essa mudança de mente. Temos que lembrar que temos uma missão aqui. Né? Olha a importância desse propósito. Mas aí, né, vamos trazer uma reflexão agora geral. Já entendi que a metanoia, qual é a importância dela, já entendi o porquê. Né? Já vi a aplicação em alguns exemplos aqui de pessoas, né, alguns profetas, alguns discípulos. Mas e agora? Como eu vou aplicar isso na minha vida? E aí? Qual caminho eu devo seguir? Aí vai o caminho simples, todo mundo já conhece, é o meu versículo preferido da Bíblia, João 14,6. Se você quiser abrir, acredito que todos conhecem. Começa assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Então ele já deixou bem claro. Mas o que eu faço, né? Não é metanoia, mudança de vida, eu não entendi, eu estou pecando, eu estou falhando. Jesus é o caminho. Siga Ele, segue os exemplos dele, os mandamentos dele. Esse é o caminho, essa é a maior metanoia, a maior mudança de vida, a maior mudança de direção que podemos ter é Jesus. Mas assim, mas como? Eu acredito nele. Mas igual eu falei, um dos temas aqui foi: metanoia não é apenas palavra, é atitude. Aí a Bíblia fala assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém. Então é fácil a gente falar, eu amo Jesus, só que dura a gente colocar em prática. Então aplique isso na sua vida. Né? Se você não sabia o que era, né, agora você teve, né, ciência do que essa metanoia, fala: Senhor, eu quero isso na minha vida, eu quero essa mudança. E o engraçado é que ela não é só uma mudança de atitude. A gente fala, mas olha que profundo, é uma mudança de temperamento. Talvez tenha uma coisa na nossa vida que a gente fala: nossa, eu não queria ser assim, né, uns mais explosivos, um mais calmo. Mas olha, a metanoia pode mudar até o seu temperamento. Então apenas peça: Senhor, eu não aceito ser dessa maneira na minha vida. Talvez seja algo hereditário, algo que você recebeu, mas talvez atrapalhe do seu ministério, ou até mesmo da sua vida profissional. Né? A gente não está falando só da vida espiritual, né? Isso a gente pode usar na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, Senhor, eu não aceito esse temperamento, eu quero uma metanoia, uma mudança no meu temperamento. Né? A metanoia pode vir também no nosso caráter. Senhor, eu tive uma falha no meu caráter, talvez na minha criação, ou algum trauma, algo que eu passei, mas eu não aceito isso na minha vida. É muito mais profundo do que a gente imagina, mas a gente tem que primeiro, para poder mudar, a gente tem que reconhecer, né? Faça uma autoanálise. Peraí, dá uma analisada, o que eu preciso mudar? Né? O que me convém? Isso é bom? Isso é ruim? Tem coisa que a gente às vezes faz no automático, né? Sem querer, às vezes, nossa, fiz, errei, e agora? Peça: Senhor, eu reconheço isso, por favor, faça essa mudança na minha vida. E não fique triste, né? Se decepcione se isso não acontecer do dia para a noite, porque tem coisas que levam tempo. É um processo, a metanoia é um processo. Você vai ter que passar por esse processo até poder chegar na sua libertação. Só que não desista, persista. Quando você lembrar, nossa, e agora estou desanimado, não lembra do caminho. O caminho não é curto. Jesus não falou que o caminho é curto, mas também não falou que é longo. Ele falou que Ele é o caminho. Então permaneça no caminho, persevere. Já entendemos, né, o porquê que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então se vier algum fantasma do passado, não, você não pode mudar, porque você já passou por isso, não. Lembra desse versículo: não, eu já passei por isso, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Esqueça, porque o diabo, quando você está conseguindo essa mudança, né, ele vai se levantar para nos parar. Tanto faz, qualquer pessoa ele vai levantar, porque ele não quer que a gente siga esse caminho que é Jesus. Ele vai se levantar, mas quando ele se levantar, lembra, as coisas velhas se passaram. Não deixe isso te parar. Nossa, eu não posso fazer porque eu já vivi isso, eu já vivi aquilo. Não, aquilo que você passou já ficou no mar do esquecimento. Usa como bagagem para você poder ir além, ir lá na frente, para poder talvez isso acrescentar na vida de alguém, né? Um testemunho, né? A sua maior arma que você tem do Evangelho é o seu testemunho, aquilo que a gente vive. E usa essas pessoas como exemplo. Lembra de João Batista? Ele pregou a metanoia. Jesus, o próprio Jesus, é o nosso maior espelho, a nossa maior inspiração, a nossa esperança de vida. Né? Lembra
né? Falamos de Pedro aqui, são todas pessoas comuns, né? Exceto Jesus, pessoas que viveram o seu chamado, tiveram uma mudança de vida, a gente sabe a história de cada um individual, e pessoas que falharam, assim como eu e você. Então, para a gente finalizar, né, a metanoia é isso. Peça para o Senhor nessa noite, nessa semana, né, a gente vai fazer um bate-papo, mas medite, né, reflita, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Foi falado sábado sobre reflexão, né, e eu refleti, eu acho que isso não é legal, eu acho que isso tem mais me atrapalhado do que acrescentado, o Senhor vai mudar. E lembre, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o Senhor busca santificação, não perfeição. O que é santificação? Santificação vem da palavra ser santo. O que é ser santo? Ser separado para Deus. Então busque ser separado para o Senhor, né? Viver para Ele. Se você falhar, Senhor, perdão, eu pequei, me ajude. O Senhor não vai te condenar por uma falha, igual eu falei aqui, Nicodemos, talvez ele não tinha nenhum pecado desse, só que ele não tinha entendido, ele não tinha uma mudança de vida. Então, se você está pecando ou não, lembre, né? Reconheça, peça perdão, isso é abominável dos olhos de Deus, mas a metanoia é o principal dessa noite aqui. Então, reconheça, peça perdão, eu creio que o Senhor vai fazer uma mudança na sua vida. Amém? Amém? Então, nesse momento, a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Essa foi apenas uma introdução, e a gente vai bater um papo sobre esses assuntos aqui que foi falado aqui nessa noite. É isso aí. A palavra foi muito abençoada, assim como falou comigo, com nós da equipe, acredito que tenha falado com vocês também. Como o Luiz disse, a gente tem que primeiro reconhecer que estamos no caminho errado para assim poder viver essa metanoia, para poder voltar atrás. Porque se a gente não saber o sentido certo, não tem como a gente mudar o sentido da nossa caminhada, da nossa vida, né? Então eu queria começar fazendo uma pergunta para a Priscila aqui, já abrindo aqui o nosso bate-papo. Priscila, na sua caminhada com Deus, sua mente vive em metanoia ou numa geração de paranoia? Eita. Então vamos começar com o mais fundo mesmo. Eita. Então vamos lá. Quando a gente pensa em metanoia, é legal a gente pensar também em paranoia. Eu estava pesquisando e existem algumas definições muito claras para paranoia, né? Na psiquiatria, na psicologia, a Ju já deve até saber. Que nada mais é do que um distúrbio da mente, onde a pessoa acaba tendo alguns transtornos de obsessão e compulsão e ela meio que vive fora da realidade. E o termo, a palavra paranoia, no original do grego, eu estava pesquisando, ela significa fora, e o noia significa de si, ou seja, a palavra em si significa fora de si. Então, quando a gente vive na paranoia, a gente está vivendo uma realidade à parte do mundo. Então, como a gente relaciona isso na vida espiritual? Na vida espiritual, a paranoia não é simplesmente essa doença da mente. A gente entende que ela é uma mudança no nosso comportamento. Ela é como se fosse uma fuga da palavra de Deus, uma fuga da vida cristã, uma fuga do discipulado, de viver uma vida de renúncia. É como se a gente vivesse fora da nossa realidade de cristão, da nossa condição de viver com Cristo, né? Então, é muito importante a gente pensar nesse sentido, porque a paranoia, ela é totalmente o oposto da metanoia, né? Daquilo que a gente aprendeu agora, que é essa mudança da mente, que faz a gente ser transformado, como diz lá em Romanos 12. E, além disso, eu lembrei de uma passagem lá que fala nos evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, cita essa passagem de jovem rico, acho que vocês vão lembrar, que ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que eu faço para ganhar o reino dos céus, né? E aí Jesus diz para ele: você deve cumprir os mandamentos. E o Senhor cita os mandamentos para ele. E aí ele, naquele momento, eu acredito que ele se sentiu aliviado, porque ele cumpriu os mandamentos, né? Só que aí, no final, ele pergunta para o Senhor: Jesus, mas eu já tenho cumprido os mandamentos, o que mais eu preciso fazer? E aí o Senhor diz para ele: você precisa então vender tudo que você tem e entregar aos pobres. E aí a passagem termina assim: o jovem se entristeceu, porque ele tinha muitos bens. Então, eu percebo que esse jovem,
é um jovem que tinha uma mente paranoica, né? Porque ele vivia a parte do evangelho, ele cumpria os mandamentos na letra, mas ele não vivia de coração, ele não tinha um comportamento de alguém que tem a metanoia, que foi transformado pela palavra de Deus, né? Então, eu acho que é um desafio para nós aí pensar em viver na paranoia ou na metanoia, que é essa renovação da mente que o Luiz explicou pra gente, aplicar na nossa vida diariamente, né? Eu acho que é isso. Amém. E o jovem rico, acho que é o melhor exemplo que você pode ter dado, porque ele foi fazer a pergunta para Jesus meio que já sabendo a resposta. Sim. Ele já esperava que Jesus falasse, guarda os mandamentos, guarda os 10 mandamentos. Só que já estava aliviado, né? Ele já estava indo fazer a pergunta, mas uma pergunta na sua zona de conforto, sem querer sair do que ele já vivia, né? Exatamente. Só que quando Jesus deu algo a mais, que não era algo que ele queria fugir da sua zona de conforto, ele saiu triste, porque ele não vivia na metanoia, né? Ele não queria mudar a sua mente. Nem pagar um preço, né? E para completar, eu lembrei agora, Jesus, como o Luiz mesmo citou várias vezes, a gente precisa se arrepender, porque a gente vai pecar várias vezes. E qual é o convite de Jesus para nós? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse arrependei-vos é a metanoia, né? Então é o convite de Jesus para nós como cristãos. A gente precisa realmente renunciar. Se a gente quiser viver a metanoia, é uma vida de renúncia. E eu acho que é totalmente importante a gente pensar nisso todo dia como cristão. Amém. E aproveitando que a gente já entrou nessa ideia de mente, todos sabemos que o corpo do homem é formado pelo espírito, pela alma e pelo corpo, e ali a sua alma está inclusa a mente, né? Então eu queria fazer uma pergunta para o Lucas. Como a nossa mente pode influenciar nas nossas atitudes e nas nossas decisões do dia a dia? Tem muita influência. Lá em Provérbios 23:7 diz que assim como a gente pensa em nossa alma, assim ela é. Então isso reflete muito. O que a gente pensa reflete em nossas atitudes. Se a gente parar para pensar, lá em Mateus diz que os olhos são luz para o corpo. E se nossos olhos tiverem luz, todo o seu corpo terá luz. Então a gente vê que a mente é formada pelo que a gente vê também, pelo que a gente acredita. E eu vou dar um exemplo dessa forma o modo de pensar, como influencia. Se a gente pegar lá em Números, fala da história de que Moisés manda os espias ir até a Terra Prometida para ver e dar um parecer de como que é a Terra. E lá vai todos aqueles que eles mandam, e nesse meio tem dois lá, tem o Caleb e Josué. E aí depois da hora que eles voltam, eles falam, não, a terra é boa, os demais dizem que a terra é boa, que tem tudo de bom lá, mas que o povo de lá é guerreiro, é forte, e que isso os torna impossível de conquistar aquela terra. Por outro lado, tem os dois que pensam de forma diferente, que é o pensamento, esses são o negativo, e tem os dois que têm o pensamento positivo, que são o Caleb e Josué, que eles já olham de outra forma. Eles olham e falam, não, a terra é boa, a gente vai conquistar aquela terra e lá vai ser nossa terra, Deus prometeu. E aí a gente vê dois extremos, o positivo e o negativo. E a gente vê, se a gente parar para pensar, é assim nossa vida. Às vezes se a gente for negativo, a gente nunca vai alcançar o que Deus prometeu para nós. E isso é a metanoia. Se a gente olhar para a situação, às vezes para nós é impossível, mas a metanoia faz com que isso se torne possível através de Deus. E acredito que seja isso. Se a gente se voltar para nós, a gente não vai entender. Mas o pensamento, essas coisas, a gente tem que pensar da forma que Deus pensa, não exatamente na nossa realidade. Então acho que a nossa mente influencia muito nisso, só que a gente não pode se basear apenas na nossa mente, tem que pensar como a mente de Cristo, né? Ter a mente de Cristo, igual o Paulo disse. Amém. Alguém quer completar mais alguma coisa? Perfeito. Eu disse tudo mesmo. Acabou tudo. A gente tem que ter a mente de Cristo, mas às vezes a gente acaba se perdendo um pouco no que Cristo tem pra gente, e a gente fica em dúvida na hora de decidir algumas decisões. E às vezes a gente tem que tomar alguma decisão correta e a gente fica na dúvida se a gente faz o que é certo, o que é errado. Nesse momento, como que a gente deve agir, Luiz? Bom,
o que é certo e o que é errado, como eu devo agir? Né? Isso é uma pergunta complexa, né? Mas talvez a resposta seja simples. Porque assim, separei até um versículo, 1 Coríntios 6,12, é um versículo bem conhecido. O que ele fala? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Né? O primeiro, né, quem se depara com isso, principalmente na adolescência, eu já me deparei com isso. Ah, você não pode fazer isso, você é crente. Ah, você não pode, não. Primeira coisa, todas as coisas me são lícitas. Nós podemos fazer tudo. Tem outro negócio que chama livre-arbítrio, a gente pode fazer tudo. Tudo tem consequência, a gente sabe. Nós escolhemos não fazer parte daquilo, então não é você não. Todas as coisas não são lícitas, né? São escolhas, o primeiro ponto é aí, né? São escolhas. E agora a pergunta, você falou, como saber aquilo que é certo ou aquilo que é errado? Né? Enfim, a gente podia ler muitos versículos aqui na palavra do que é certo e do que é errado, mas igual a gente aproveitando o gancho, a gente falou da metanoia, a partir do momento que a gente passa pela metanoia, por essa mudança de vida, de atitude, a gente vai estar mais próximo do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos convence. Amém. Né? Então a gente vai estar mais sensível do que é certo e do que é errado. Né? Então voltando lá, o que a gente falou? Qual que é o caminho? É João 14,6. Jesus é o caminho. Então um exemplo prático, né, que eu aprendi dessa maneira, e eu uso, acredito que é algo simples para a gente saber se está errado ou se está fácil. A gente ensina isso às vezes até no cultinho. Né? Eu me deparei com uma situação difícil, e agora? Isso é certo ou isso é errado? O que eu faço? Se coloca no lugar de Jesus, lembra, ele é o caminho? Peraí, Jesus no meu lugar, o que ele faria nessa situação? A gente já vai ter a resposta. Né? Ou como a pessoa, se Jesus estivesse aqui, né, o que ele faria? Qual atitude ele tomaria? Esquece a nossa atitude de lado, né? Porque a gente tem nosso caráter, né? Como a gente falou, a gente tem a nossa carne gritando, eu queria fazer isso, tá? Eu queria fazer isso, mas e Jesus? O que ele faria? Não, ele faria isso. Ou eu acho que Jesus não faria igual eu, não, então vamos lá. Deixa o nosso eu de lado e faz dessa maneira. Né? Então, acho que para responder a pergunta aí, né, se colocar no lugar de Jesus, o que Jesus faria? Né? Então, vai estar... Amém. Amém. E muitas vezes a gente acaba já sabendo qual que é o caminho, a gente faz a pergunta que o Luiz falou, o que a gente faria, só que agora eu queria falar com você, Alan. Se a gente já sabe qual que é o caminho, se a gente sabe que tem que perguntar o que Jesus faria naquele momento, só que depois chega na hora H, você acaba pecando, mesmo sabendo que aquilo é errado. É igual muita gente fala, aquele pecado de estimação que você sempre volta a estar cometendo. Se você está passando nesse momento, pecando, se arrepende, sabe que está errado, qual que é a melhor maneira para você sair desse ciclo, para você parar de pecar? Fala galera, beleza? Boa noite. Bom, eu acho sim, cara, assim, só de fato da gente pensar que eu preciso sair desse pecado, preciso esquecer isso, já é 50%, já está voltando para a parte do metanoia. Você está colocando no seu coração, preciso me arrepender. O duro é quando a gente está naquilo ali e não tem nem a força de querer mudar, de querer fazer essa escolha. E lá em Mateus 26:4:1 fala que vigiem e orem para que não sejam tentados. Né? É mais fácil a gente poder resistir à tentação, mas é difícil a gente conseguir. Então, assim, eu acho que a administração do tempo, assim como você falou lá no começo, quando estava acontecendo tudo isso da quarentena, você deu um recado no grupo lá para a gente administrar o tempo, né? Fazer nossas atividades, não deixar de fazer isso, né? Mas, porém, ter aquele tempo com Deus. E eu acho, assim, que aqui nesse versículo fala que a gente tem que orar e vigiar. O orar o quê? É a proximidade com Deus. Então, a partir da hora que você está se aproximando cada vez mais com Deus ali, pensando, poxa, ó, eu vou renunciar isso daqui, vou deixar esse tempo mais para me orar, para me tentar vencer esse pecado que eu sempre estou errando. Então, assim, quando você sempre cai no mesmo pecado, você tem que pensar assim, eu preciso lutar mais. Eu preciso lutar mais do que nunca, porque eu estou sempre caindo no mesmo. Então, eu acho assim, o diabo, a maior astucia do diabo, eu acredito que assim, é fazer a gente perder tempo. O que é? Ele está mais interessado em fazer a gente perder tempo do que a gente pecar. Porque quando a gente perde tempo, cara, a gente está ali prestando atenção em outras coisas e tá, a mente passa e passa um dia após o outro e o tempo não volta mais. Então, assim, o vigiar é você estar sempre atento com as brechas, você sabe já, você conhece o pecado, então se atenta a isso. Se atenta ao que leva você a cair sempre nesse mesmo pecado. Então, eu acho que é isso. Boa. Amém. Alguém quer completar com mais alguma coisinha? Amém? Amém. É isso mesmo que o Alan falou, a gente tem que estar em comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, estar mais próximo dele, passando tempo com ele para não cair no mesmo pecado, não estar voltando a cometer isso.
Só que, Letícia, para você, esse momento que a gente está tendo de comunhão, esse momento que a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo para conseguir se arrepender, para conseguir não ir para o caminho errado, como que a gente faz para conseguir entender quando realmente é o Espírito Santo falando com você? Para mim, eu acredito que não existe fórmula mágica, né? Em Mateus 7,7 diz que pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe e quem busca encontra. Não tem segredo, é oração, é jejum, é ler a palavra, porque sem busca você não consegue ter comunhão com o Espírito Santo. Não tem fórmula mágica, essa é a minha opinião. Da mesma forma que se eu quiser falar com a Júlia, eu vou ficar... Ai, a Júlia não vai falar comigo? Não, se eu quero falar com ela, eu tenho que ir até ela, buscar ela e assim nós vamos ter uma comunhão e uma conversação. Da mesma forma é com o Espírito Santo, a gente vai conseguir ter a sensibilidade da voz dele buscando, pagando um preço, um jejum, em oração. Muitas vezes a gente está lá, começa a oração e vai orando e o Espírito Santo já vai falando no nosso coração, na palavra a gente vai lendo e vai tendo confirmação e a gente já começa a ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração. Então eu acredito que é dessa forma, é buscando, não tem outra forma, é pagando um preço e a gente vai ouvir a voz dele, louvando e adorando ele. Amém. E acredito que tenha bastante jovens, bastante adolescentes assistindo essa live. E queria fazer uma pergunta para a Júlia, porque todo mundo sabe que essa é a idade que você começa a se interessar por outras pessoas, pelo menininho, pela menina, começa a criar mais interesse. E quando você acha que encontrou a pessoa certa, qual deve ser a sua atitude? Como você confirmar se a pessoa é certa ou não? O que você deve fazer nesse momento tão crucial da sua vida? Boa noite, gente. Bom, primeiramente eu pensei... Quando eu encontro a pessoa certa, eu devo pensar se eu sou a pessoa certa para essa pessoa também, né? Então, como o Luiz disse, a metanoia é a transformação. Então, eu devo me observar e ver se eu estou transformada, se eu estou buscando o Espírito Santo. E aí eu preciso ver na pessoa isso também. Se a pessoa é certa para mim, com certeza ele vai ter frutos bons. Como diz lá em Mateus 7, 17 até o 20. E o 20 fala, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, se eu encontrei uma pessoa e eu quero saber se ela é certa, eu vou ver pelos frutos, eu vou ver se essa pessoa está parecida com o Espírito Santo. E, claro, observar outros pontos, a família, como que ele lidar com a família, como que ele lidar com o trabalho, com seus amigos, se ele é respeitoso, ou ela, né? E essas coisas, eu vou comparando com o Espírito Santo, com Jesus, para ver se realmente é a pessoa certa para mim. Legal, pegando um gancho do que a Lê falou, quanto mais a gente se relaciona com o Espírito Santo, mais intimidade a gente tem com ele. É como um relacionamento entre amigos, né? Um relacionamento de casal. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente troca, mais intimidade a gente tem. Então, se a gente tiver intimidade, a gente vai saber, né, Ju? A gente vai saber reconhecer se aquela pessoa é mesmo, porque o Espírito Santo vai falar pra gente. Traz paz, né? Traz paz. Amém. É isso aí, né? Que, olha que interessante, né? A ligação entre todas as perguntas, né? Seja como ouvir a voz do Senhor, seja a paranoia ou a metanoia, né? Seja como não cair novamente, né? Seja como saber o que é certo e errado, ou até na escolha da pessoa. Olha como a mudança de vida, a mudança de mente influencia em tudo isso. Né? E se a gente pegar o exemplo da Bíblia, novamente, de Gênesis a Apocalipse, todos os homens passaram por mudanças, todos os grandes homens, profetas grandes, pequenos, discípulos de Santo Jesus, que ele era o próprio caminho, todos eles, antes de cumprir o seu chamado, de exercer seu ministério, fazer parte da história, eles tiveram que passar pela metanoia. Né? E com a gente não vai ser diferente. Né? Então a gente tem que passar por essa metanoia para poder continuar no caminho, que é João 14,6. Amém? Bom, a gente vai estar encerrando agora, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, né? Foi tudo preparado aqui, embaixo de oração, né? Desde o louvor, foi uma bênção, né? Foi apenas uma reflexão rápida, esse bate-papo aqui entre a gente, interagindo, tudo para poder acrescentar na sua vida. Espero que tenha sentido a presença de Deus, tenha tocado. Amém? Antes da gente encerrar, então, a gente vai estar fazendo uma oração pela sua vida.
né? Esteja comentando aí, né, o que você achou do culto, nos dê dica, ajude a gente a compartilhar, e esteja presente em todos os cultos. A gente está preparando tudo, debaixo de oração, com muito amor, com muito carinho, né? Essa é a maneira que a gente tem hoje de poder adorar o Senhor. Então todo sábado a gente vai estar fazendo isso, até essa situação passar. Eu creio que vai ser breve, a gente vai poder estar junto novamente. Amém? Já deu saudade, né? Então vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez por este culto maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai, esse momento de comunhão aqui, Pai. Desde o louvor, a palavra, esse bate-papo, foi um momento maravilhoso na Tua presença, Pai. Senhor, cada um que está nos assistindo agora da sua casa, Senhor, que possa ter sentido a Tua presença, que possa ser edificado, Pai, através dessa palavra que foi falada essa noite, Pai. Que a metanoia, Pai, que a mudança de vida, a mudança de atitude, Pai, possa ir na vida de cada um aqui, Pai. Que possa ir na casa de cada um que está nos vendo aqui, Pai. Que a pessoa possa essa semana, Pai, fazer uma reflexão, né? Fazer uma autoanálise da sua vida, Senhor. E mudar, Senhor. E mudar para melhor, Pai. Assim como o corpo de Cristo, Pai. Possamos ter um corpo forte, um corpo saudável, Pai. Através da mudança, Pai. Que vai começar de nós, Senhor. Eu creio, Pai, nos deu uma semana, Pai, abençoada, um domingo maravilhoso, em família. É o que te pedimos, Pai. Visita cada um em suas casas, Pai. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Obrigado. Amém. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, até mais.